Glória a Deus. Senhor, nós exaltamos e glorificamos mais uma vez o Teu santo nome. Só Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Te agradecemos por mais esse dia, por mais essa manhã abençoada. Te agradecemos pelos inúmeros benefícios que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Só existe gratidão no nosso coração, reconhecimento, Cristo, e tudo aquilo que o Senhor já fez, já realizou na cruz do Calvário. Espírito Santo, nos conduza em mais essa manhã, não só a nós, mas todos os nossos irmãos que estão reunidos em todos os lugares da face da terra. Que o Senhor venha dar a cada um de nós entendimento, discernimento a respeito desta palavra e nos ajude também a não sermos só ouvintes, mas praticantes de tudo aquilo que nós temos recebido. Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Bom dia, amados. Podeis sentar, você pode abrir, por favor, sua Bíblia em João, no capítulo 7. Os adolescentes, nós vamos ter classe aqui para os adolescentes, podem estar se dirigindo. João 7. Na última vez que nós estivemos juntos, nós chegamos até o verso 24. Mas só relembrando aqui o capítulo 7, de uma maneira bem rápida, a gente vê que no início, Jesus ali pela Galileia, o texto vai dizer que ele, naquele momento, ele não estaria indo para a Judéia, e estava próximo à festa dos tabernáculos, e tem um episódio dos irmãos, para os irmãos de Cristo, que naquele momento eram incrédulos a respeito da sua messianidade, do seu plano, do seu projeto, mas nós reconhecemos até pela tradição, por Tiago mais à frente, que esses parentes e irmãos, eles se converteram, mas havia aquela dissensão e Jesus não queria ir com a multidão porque existia um plano específico a respeito daquele momento, na festa dos tabernáculos, e Jesus não queria ir junto com a multidão, porque ele sabia o que estava no coração da multidão. Já no capítulo 2, a gente viu isso. No capítulo 6, a multidão queria colocar Jesus como rei. Então os irmãos foram, e Jesus, sabendo do plano, do projeto que eles tinham ali para aquele momento específico, ele também subiu ali à festa dos tabernáculos. Lembrando que Deus instituiu 7 festas, talvez a gente fale um pouquinho rápido sobre a festa dos tabernáculos, mas Deus institui 7 festas lá para que os judeus comemorassem, todo com significado, vamos dizer assim, um significado profético. A Bíblia, ela tem esse propósito, a gente sempre tem reiterado essa verdade absoluta do propósito da Bíblia, que é apresentar Jesus como Messias, como o Salvador do mundo. Então nós temos ali Êxodo 23, que é o primeiro momento que o Senhor estabelece essas festas, que tinha esse propósito, tinha ensinos, da mesma forma que o Senhor Jesus ele se utiliza ali de parábolas para trazer ensinos espirituais. Então, Êxodo 23 são as 3 principais festas. Depois você vai ver em Levítico 23, nós temos estabelecimento também, e a relembrança dessas festas você encontra em Deuteronômio capítulo 16. As 7 festas seriam Páscoa, Pães Ázimos, Primícias, Pentecostes, Trombetas, Yom Kippur, o dia da expiação, e a última festa era Tabernáculos. Essas 7 festas eram divididas em 3 momentos, tudo de acordo à colheita. Então a primeira era no mês de Nissan, entre março e abril do nosso calendário, que eram 3 festas: Páscoa, Pães Ázimos e Primícias. Depois nós tínhamos um momento específico que era Pentecostes. E o último momento, lá no final, entre setembro e outubro, porque o calendário judaico é um calendário lunar, de acordo à lua, o nosso é solar, mas no final de setembro e outubro, que nunca cai num dia certo, né? Dependendo da posição ali da lua, daqui você tem trombetas, Yom Kippur e a última festa que é Tabernáculos. Então é nesse momento
que o Senhor Jesus ele sobe ali à festa de tabernáculos. É claro que há uma discussão a respeito do cumprimento das festas, sempre lembrando que a igreja cristã ela não é chamada a festejar as festas, tudo aquilo que algumas pessoas faziam, ela tem um cumprimento profético, e isso nós devemos sim observar, porque quando você olha a Páscoa, Jesus é o Cordeiro de Deus, se cumpriu ali em Cristo. Pães ázimos, fala sem fermento, sem pecado, Jesus o único que não pecou. Primícias, que era o primeiro momento, o primeiro molho ali da colheita, se não me engano, de cevada, que os judeus tinham a obrigação de pegar o primeiro molho e levar a Deus. Aí o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus ele foi a primícia dos que dormem, como fala da ressurreição. Pentecostes, o próprio Cristo ele estabeleceu ali aos irmãos que não saísse de Jerusalém até que se cumprisse a promessa. Então Pentecostes fala sobre a vinda do Espírito Santo, que seria aquela primeira colheita. Então o significado de Pentecostes, 50 dias depois ali das primeiras festas, é um pouco diferente daquilo que se vê hoje, pentecostalismo, mas esse é outro assunto. Então até Pentecostes se cumpre. Agora nós temos as trombetas em Yom Kippur e tabernáculos. Então se a escatologia, se a nossa escatologia colocar Israel ainda dentro desse plano, é claro que nós vamos ter a trombeta, que seria a volta de Jesus, Yom Kippur, ou o arrependimento, seria o cumprimento ali de Zacarias 14, quando os judeus estariam olhando para aquela visão escatológica que ainda crê que Israel está no plano profético de Deus. E tabernáculo seria basicamente a volta do Senhor Jesus, que a festa de tabernáculos, ela tem um sentido, a gente vai falar, inicial, mas ela tem um sentido também que era a última colheita, era o último momento em que a nação de Israel fazia aquela colheita, que a gente poderia tratar dentro dessa visão escatológica, como se fosse ali o arrebatamento da igreja ou a vinda do Senhor Jesus. Mas esse é outro assunto. Só reforçando essa ideia, que a igreja ela não tem nenhuma obrigação de celebrar estas festas. Agora é sim interessante a gente estudar e ver o sentido profético de cada uma delas. Isso é necessário. A gente só deve ter o cuidado porque a festa de tabernáculos ela já tem um dia específico, é mais ou menos ali entre setembro e outubro, e por causa disso algumas pessoas acabam até marcando a data de Jesus devido a essa festa do tabernáculo. Então, o perigo de a gente ir um pouquinho além do que o texto diz, a gente tem que ter esse cuidado em relação ao ensino da palavra de Deus. Então, só um adendo em relação à festa. Jesus sobe ali à festa, tem todas aquelas questões. A partir do verso 10, Jesus está ali ensinando no templo e vai ter uma discussão. João ele mostra em muitos momentos a tensão que havia entre Jesus e os religiosos. Lembrando a todos que o Evangelho de João ele não foi escrito junto com os outros evangelhos. Provavelmente o primeiro foi Marcos, entre 50, usando as mesmas fontes, aí Mateus e Lucas. Lucas é o próprio Lucas que fala que ele que fez a pesquisa. Então o Evangelho de João ele é escrito 30, 40 anos depois, lá entre o ano 90 e 95. Lembrando a todos que, talvez a pergunta, mas durante esse tempo eles ficaram sem esse escrito, lembrando que em João 16, o Senhor Jesus aí é algo assim tremendo, maravilhoso, sobrenatural, que a mente humana natural não entende. Durante todo esse tempo, o Espírito Santo é que trazia ao coração ali dos irmãos essa lembrança, porque mesmo com a escrita lá inicial dos evangelhos, nem todas as pessoas elas tinham acesso. A gente lembra que o apóstolo Paulo ele se utilizava de cartas, enviava para a igreja, o apóstolo João mais à frente, mas o Espírito Santo é que trazia essa convicção, essa certeza, como tradição dos escritos, alguns materiais que provavelmente os apóstolos, chamados de querigma, os apóstolos já tinham escrito, já tinha alguns escritos de alguns apóstolos que não dizia a respeito à palavra, mas seria como se fosse comentários a respeito da palavra de Deus. Então, durante todo esse tempo, eles não tinham material de João. Então, João, direcionado pelo Espírito, traz no tempo específico, um tempo correto.
E aí ele vai mostrar essa confusão, não seria confusão, essa dissensão, essa falta de entendimento da nação de Israel a respeito da pessoa de Jesus, e que realmente a nação, ela rejeitou a nação. Não falo como indivíduo, porque no início as pessoas que se converteram, todas eram judeus, os apóstolos eram judeus, e aí no início o cristianismo ele ficou basicamente ali em Jerusalém, por isso é que Deus permitiu uma grande perseguição e usa o apóstolo Paulo para que o evangelho ele fosse pregado em outros lugares. Então, João aqui vai trazer essa discussão, essa dissensão, e Jesus mostrando para ele o tempo todo que ele era o Messias, que ele era a verdade, que ele era enviado do Pai, que ele e o Pai eram uns. Mas muitos daqueles religiosos não estavam entendendo, compreendendo, e nem uma parte da multidão. Então vamos aqui agora no verso 25. Diante dessa dissensão, dessa discussão a respeito da pessoa de Jesus, depois você pode olhar os vídeos anteriores, né? Você dá uma olhada e faz esse complemento. Verso 25. Então alguns dos de Jerusalém diziam: não é este o que procuram matar? E ele aí falando abertamente, e nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que esse é o Cristo? Provavelmente aqui nós temos a fala de alguns, talvez religiosos, ou algumas pessoas de uma classe, saduceus, de uma classe maior, que eles estavam questionando a respeito da pessoa de Jesus. A gente lembra, se você voltar aos versículos anteriores, que João ele faz, muitas vezes, ele chama a atenção e a diferenciação entre judeus e multidão. Então, a multidão, o povo como um todo, eles não sabiam o que estava no coração daqueles que são chamados de judeus, ou dos religiosos, ou das autoridades ali em Jerusalém, que queriam matar a Jesus, porque eles se sentiam ameaçados com aquele homem que estava chamando a atenção das pessoas, chamando a atenção. Então, ele sempre vai fazer essa diferenciação. Provavelmente aqui nós temos um grupo de pessoas em Jerusalém, abastadas, alguns que tinham certo conhecimento, alguns escribas, sempre lembrando, eu gosto de incentivar os irmãos a estudar um pouquinho de geografia bíblica, para a gente entender o porquê de alguns textos. Então, aqui nós estamos na Judéia. A Judéia era considerada como se fosse a nata ali do judaísmo, por causa de Jerusalém, e a Galiléia, mais acima, era considerada até Galiléia dos gentios, os goim, aqueles que não tinham nenhum significado para os judeus. Então, essa turma aqui, com certeza, era os mais eloquentes, e eles preocupados em perder a sua posição, porque uma das preocupações dessas pessoas era esta: eles estavam vivendo sob o domínio do Império Romano. E eles tinham as benéfices do Império Romano. Eles podiam ali cultuar no templo. A gente lembra que o Império Romano, no sistema de realizar a Pax Romana, eles conquistavam os povos, mas diferente de outras nações, eles permitiam que esses povos cultuassem os seus deuses. Agora, dependendo de cada imperador, às vezes tinha imperador que chegava, não, ele queria adoração a si próprio. Mas os romanos, eles permitiam. Então, esses judeus religiosos, os fariseus e os saduceus e os escribas, eles viviam ali de uma forma tranquila, com dinheiro, abastados, como eu disse, e eles sabiam que qualquer levante que acontecesse no meio, o Império Romano viria e talvez acabaria com tudo aqui. Então, eles estavam preocupados com a sua posição. Eles estavam preocupados com o momento bom que eles estavam vivendo, em todos os termos. O templo estava ali para eles, era ótimo, tinham sacrifícios. As pessoas elas vinham em multidões quando aconteciam as festas. A gente lembra ali de Pentecostes, os partos, os medos, elamitas, pessoas de todos os lugares. Então as multidões vinham, existiam os sacrifícios. A gente lembra que os sacerdotes, existiam todo um esquema ali no templo, que o próprio Jesus ele chega e vocês estão fazendo da casa do Senhor lugar de fazer negócio, de cambista, jogar para cima, porque se montou um esquema financeiro assim muito, muito lucroso, muito prazeroso para aquelas pessoas. Então vinham os animais, só lembrando que vinham os animais, aí a pessoa às vezes trazia um animal, só lembrando como as coisas aconteciam.
Aí já existia o esquema com os cambistas, porque o animal, para sacrifício, para a realização do holocausto, tinha que ser perfeito. E às vezes o sacerdote olhava assim, não, isso aqui ó, tem um fiozinho aqui que é branco e ele não pode. Aí esse animal era colocado à parte e o sacerdote indicava alguém, não, olha, fulano tem um animal perfeito para você. Aí ele ia comprar. Só que aquele animal que foi colocado para lá, ele dava a volta e ia ser vendido para outro. Na troca, que era normal, irmãos, a troca de dinheiro, porque os judeus viviam em outros países. Então, eles não tinham a moeda corrente, às vezes era a moeda corrente. Então, quando chegava lá, é algo que a própria Bíblia ela condena, a troca era algo exorbitante. Então, era 10 para 1, mais ou menos assim, que seria 2 para 1, eles cobravam 10 para 1. Então, Jesus condenou todo esse sistema que foi criado ali em relação ao templo. Parece um pouquinho com o tempo que a gente está vivendo ou não, né? Até parece. Um dos fatos ali, até que em certa parte apareceu os fariseus, porque na época dos macabeus, aí começou aquilo que na Idade Média chamava de simonia, que era a venda de cargos religiosos, a venda de cargos religiosos. Então, por isso é que apareceu até os fariseus, eles estavam, na época dos macabeus, que provavelmente, né, claro que não é certeza, eles apareceram por isso, porque já estava tendo esse esquema do sacerdote sumo, venda de cargo, você vai lá, e de acordo com a posição que ela tinha no Império Romano, eles poderiam fazer essas negociações. Então, esses religiosos eles estavam preocupados com aquele homem que estava chegando, e acabar o esquema dele. Jesus chega no templo, imagine aí com que autoridade você vai ver que eles sempre perguntavam a Jesus, com que autoridade vocês fazem isso? Com que autoridade? Você é aqui de escola, qual a escola rabínica que você veio? Você está debaixo de que autoridade? Jesus disse, só nenhuma. É que ele vai falar, eu, Pai, fala dessa unidade em relação à pregação do Evangelho. Então, esses religiosos estavam preocupados com tudo isso. Aí, verso 27. Todavia, eles, como estudiosos, por isso que a gente vê aqui essa diferenciação, todavia bem sabemos de onde este é, falando a respeito de Jesus. Mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. A gente vai ver aqui 2 momentos a respeito sobre a vinda do Messias. Algumas interpretações que eram interpretações rabínicas. Naquela época até hoje, então existiam os rabinos, eram os líderes, e muitos são diversas opiniões, parece um pouquinho o que a gente vive hoje no cristianismo, diversas interpretações a respeito da vinda do Messias, diversas interpretações a respeito acerca da lei, do sábado, como se cumpre o sábado, o que é trabalho, o que não é trabalho. Então esses aqui, na visão deles, a linha que eles seguiam, é que quando o Messias chegasse, ninguém saberia, de certa forma, de onde ele viria, na interpretação dessa linha rabínica, que não é a bíblica, que a gente vai ver mais aqui à frente. Nessa interpretação, eles diziam, ninguém sabe. Aí eles falam, mas Jesus, esse homem, a gente sabe de onde ele é. Isso é algo interessante, porque mostra aqui a historicidade de Jesus, está mostrando aqui a humanidade de Jesus, que as pessoas, elas conviveram, elas viram quem era Jesus em um determinado tempo, em determinado momento, mas essa era a primeira discussão sobre a vinda do Messias. Então, para essa turma, ninguém sabia de onde ele viria. Verso 28. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo, vós me conheceis, a respeito da citação de cima. Então, vocês sabem quem eu sou, o homem Jesus, a pessoa Jesus. E sabeis de onde eu sou. E eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mais uma vez, Jesus tentando despertar o coração daqueles homens sobre a respeito da sua messianidade. João ele se preocupa muito com essa questão de apresentar Jesus como Messias, que as pessoas tirassem os olhos naquele momento do homem Jesus, 100% homem, mas entendesse que quem estava ali era o próprio Deus. E João ele vai trabalhar isso de uma forma assim tremenda. A gente vai ver João sempre
colocando as falas de Jesus, Jesus dizendo: eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, para que aquelas pessoas se despertassem a respeito da messianidade de Jesus e que ele estava ali cumprindo um plano que era o plano do Deus daqueles judeus, daqueles ao qual os judeus diziam que serviam, era esse mesmo Deus que estava agindo ali naquele momento. Então Jesus ele fala sobre a sua vinda, sobre quem ele era e o plano, que era o cumprimento e tudo isso que os judeus antes já sabem, né? Naquela época eles já sabiam, que os judeus acabaram rejeitando. Verso 29. Mas eu conheço porque dele sou e ele me enviou. Diversos momentos nós vamos encontrar João falando dessa unidade de Cristo e o Pai. Ele tinha certeza quem ele era, ele tinha certeza de onde vir, ele tinha certeza do que iria acontecer, ele tinha certeza da sua messianidade e dos planos de Deus. Verso 30. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Em diversos momentos, Jesus fala sobre esse momento. Lá em Mateus, nós já lemos o texto, Mateus 26, 52 a 56, naquele momento que, ali no Getsêmani, o próprio Cristo disse para os discípulos: não, até Pedro, que pegou a espada, fez aquilo, não, chegou o tempo, a hora é essa, e é eu que estou me entregando. Isso não são os judeus, é o momento certo, eu mesmo estou me entregando. Depois você pode ver lá em Mateus 26, versos 52 a 56. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito? Você perceba que aqui agora falava, nós lemos os versos anteriores, os judeus. E aqui João coloca agora o quê? A multidão. Então ele fala que as pessoas, elas ainda com um coração mais simples, elas reconheciam e viam que existia algo diferente na pessoa de Jesus. Esse é um grande algo que a gente tem que pensar em respeito à multidão. Então a multidão aqui ainda tinha um coração simples, mas eles ainda não entendiam, não compreendiam realmente sobre o que Jesus estavam fazendo, Porque, voltando aqui em João 2, só para lembrar sobre a questão da multidão, para a gente não... da multidão com coração simples, o sentido de crer aqui, a gente tem falado, e aquele texto que eu sempre repito, João 20, 30, 31, esse é o objetivo em relação à Bíblia, é mostrar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que crer? Então, a nossa fé não é uma fé irracional, é uma fé também, é claro que é pela fé, nós temos que acreditar, mas nós podemos pensar em relação à nossa fé. E muitos não entendiam, não compreendiam tudo aquilo que estava acontecendo. Não era só o fato de crer. Aqui em João 2, vai dizer assim, verso 23. Estando ele, Jesus, em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais, da mesma forma que lá, creram no seu nome. Então, para aquela multidão, o fato de ver ali alguém realizando grandes sinais, realizando maravilhas, para ele era algo assim extraordinário e talvez uma oportunidade de que algo mudasse na vida deles. Tanto é que, se você olhar lá no capítulo 6, quando você for mais à frente no capítulo 6, que Jesus transforma ali os peixes, pão, transforma tudo ali em pão, aquele alimento. Tantas pessoas foram saciadas. O que é que a multidão queria? Não, esse é o cara, ele... Vamos botar ele como rei. Ele é o rei porque, olha, pesando de pão, eu até brinquei, né? A gente tem que ter cuidado com algumas coisas um dia que fala. Mas esse cara dá pão. Eu preciso de comer, comida, ele está aqui. Preciso de água, está aqui. Tem alguma doença, enfermidade, é tudo de graça. Aí Jesus, conhecendo, Jesus saiu um pouquinho e disse, realmente eles estão vendo que existe algo diferente, mas não estão compreendendo, entendendo tudo aquilo que está acontecendo. Não estão reconhecendo quem realmente eu sou. É algo que é comum também hoje na igreja chamada evangélica. Muitas pessoas veem, querem, vão em busca desses milagres. A multidão, irmão, sempre a multidão vai em busca disso, daquilo, mas elas não entendem realmente quem é Jesus,
o que é a vida cristã, o que é o evangelho, quais são essas boas novas. As boas novas do evangelho não é as boas novas de dinheiro, as boas novas de saúde. Essas coisas, elas acontecem naturalmente na vida daquelas pessoas que têm um encontro com Jesus, porque ela vai mudar algumas práticas de vida, ela vai mudar algumas práticas de vida. O Espírito Santo vai dar mais consciência a ela a respeito do que é realmente a vida, quais são os verdadeiros prazeres e tudo aquilo que a gente vive. Então, muita gente hoje é igual a essa multidão, não sabe realmente o que é a vida cristã, não conhece as boas novas de salvação, conhece as boas novas de A, B ou C, que a gente vê de uma maneira muito clara hoje, muito objetiva. Então, essa multidão, Jesus já conhecia. Aí o verso 26, eu gosto muito de dizer assim, mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Sabia qual era a intenção deles, o que eles estavam desejando, querendo quando entrava ali. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Ele conhece a intenção dos nossos corações. Aí voltando lá para o capítulo 6, então capítulo 7, a gente vê que aquela multidão, a multidão ali é algo que não podia se negar a respeito de Jesus, porque ele realizou sinais que não eram encontrados e não foram realizados por nenhum dos grandes profetas ali do Antigo Testamento, como a cura de um cego de nascença e outras coisas mais que eram comuns. Porque quando nós olhamos lá para os profetas do Antigo Testamento, eram momentos pontuais. Você contava, 1, 2, 3, 7. Aí Eliseu pediu unção dobrada, aquela coisa. Aí talvez aumentou um pouquinho, era coisa que acontecia pontual. Mas Jesus, não, a Bíblia dizia assim que todos que chegavam eram curados. Todos. Era para dizer aqui que foi tanta coisa que ele não tinha um livro para contar. Então não tinha como. Imagine você vivendo aquela situação. Dizer, ele é diferente. Existe algo aí que a gente tem que ter uma explicação. E aqueles judeus, a multidão, elas queriam uma explicação dos religiosos. Porque a multidão, ou os judeus em si, eles tinham medo de que se eles aceitassem a Jesus, eles fossem expulsos da sinagoga. Então eles só queriam que os religiosos falassem assim, não é ele é o Messias. Aí todo mundo estaria seguindo. Tanto isso é verdade que quando os religiosos montaram um esquema para condenar Jesus, você vai ver lá o texto que eles entraram na multidão e essa mesma multidão que está aqui, dizendo que queria o Cristo, lá vai dizer o quê? Crucificam. Eles fazem a outra escolha. Então a multidão, ela estava ali presa em relação àquele líder. Parece um pouquinho com toda... parece um pouquinho com o que acontece durante a história. Por isso é que a gente sempre pede aqui aos irmãos, todos sejam bereanos. Estamos aqui só instruindo qualquer coisa, nós não somos donos da verdade, todo mundo tem essa opinião, então vamos ter cuidado em relação a isso. Então, seguindo aqui o texto... Olha a preocupação dos fariseus aí depois. Os religiosos, os que tinham ali o conhecimento, ao invés de parar, mas você vê que o coração deles estava fechado. Mesmo com aquela visão que eles tinham, não, o Messias vai chegar, vai tirar o imperador romano, ele vai chegar como Davi, é outra linha que tinha essa interpretação, então ia chegar de forma ali gloriosa, pomposa, sai César que nós vamos entrar. Aí chega Jesus, a gente lembra que quando ele entra em Jerusalém lá depois, não entra no cavalo, entra no jumento. E Jesus, quando entra no jumento, não vai lá para o lugar onde estava Pilatos, ele vai para o templo expulsar os cambistas. Ele faz totalmente contrário àqueles fariseus. Por isso que os fariseus aqui, ele diz assim, os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele essas coisas. E os fariseus e os principais sacerdotes mandavam servidores para o prenderem, sem compreender tudo aquilo que estava acontecendo, eles tinham esse medo. Disse-lhe, pois, Jesus, ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou.
vós me buscareis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis vir. É claro, irmãos, que para hoje, como já tudo aconteceu, é mais fácil. Realmente a gente tem que ver que está ali aquele homem, 100% homem, todo mundo conhecia. É o Jesus de Nazaré. Ele nasceu em Belém, mas a sua infância toda foi ali em Nazaré, a cidade que ele escolheu para o seu ministério, segundo Mateus, lá capítulo 8, foi Cafarnaum, ali foi a base de onde Jesus saía para realizar a obra, e ele está falando sobre essa coisa, eu vou, e ele sempre repete. Realmente trouxe uma certa confusão ali ao coração dos judeus sobre essa pessoa, sobre esse Messias, porque eles não tinham uma compreensão assim mais completa, e isso só veio, é claro, com a vinda do Espírito Santo mais à frente. Só lembrando a todos que quando Jesus foi crucificado, os apóstolos, aqueles que andavam com ele, muitos fugiram. O texto só nos conta, parece que só João que ficou ali naquele momento, e as mulheres corajosas sempre ali à frente, sem temer retaliações, sem temer. Imagina as mulheres naquele tempo e as retaliações desses religiosos. Então nem os judeus ali não entendiam, porque essa compreensão plena, total, ela só viria realmente com a vinda do Espírito Santo. Mas é algo que, pelos sinais que tudo estava acontecendo, era para pelo menos eles mencionarem, entenderem que algo sobrenatural estava acontecendo naquele momento, que era realmente a vinda do Messias. E aqui só nesse versículo, Jesus fala da sua encarnação, Jesus fala da sua deidade, Jesus fala da sua glorificação, Jesus fala a respeito da sua vinda. Aí verso 35, disseram, pois, os judeus uns para os outros, para onde irá este? Olha os termos que se utiliza. Que o não acharemos. Irá porventura para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Com certeza aqui nós já temos mais uma vez a mudança para aqueles judeus que tinham conhecimento. E de uma forma sarcástica, é como se ele dissesse, ele veio para Jerusalém e não conseguiu realizar. É mais um desses Messias. Como se falou lá, veio um aí que é um Judas, que apareceram muitos messias judaicos antes de Jesus e depois de Jesus também, como o próprio cumprimento lá de Mateus 24, apareceram outros messias judaicos que se apresentaram como messias para a nação de Israel. Então eles começaram a brincar assim, olha, o que é que ele está fazendo aqui? Ele não conseguiu aqui com a gente, é claro que nós somos conhecedores da palavra, ele agora vai lá para os gregos, para aqueles que não têm o conhecimento, para aqueles que foram helenizados, foram seduzidos pela cultura grega e não conhecem a Torá, não conhecem o Pentateuco, seria mais ou menos dessa forma. Que palavra é essa que disse, buscar-me-eis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis ir? É isso que estou dizendo, para aqueles irmãos lá naquele momento era algo difícil. E hoje é tremendo porque a gente se alegra, que o próprio João vai dizer depois aqui da fala de Jesus, porque o Espírito já veio e hoje nós já compreendemos, os discípulos compreenderam isso de uma forma plena e total. Aí o verso 37, só para a gente falar um pouquinho. Aí o verso 37 volta para o grande, talvez o principal foco aqui, daquilo que João quis trazer nesse capítulo, ou nessa escritura. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou. Mas antes de ler aqui, eu só vou ler alguma coisa aqui bem rápida sobre a festa dos tabernáculos. Só para a gente entender por que Jesus ele foi, esperou, ensinou, e a festa dos tabernáculos, deixa eu trazer aqui, são 7 dias que se comemora. Então, como eu já falei das 7 festas, e festa tabernáculo ela era a última festa, porque encerrava ali a colheita, era a última colheita, por isso é que muitos dizem que profeticamente fala sobre o arrebatamento da igreja, que é o momento da colheita, e Jesus sempre fala sobre isso. Então, festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, os tabernáculos, as cabanas, os judeus, eles
nessa época, com instrução lá de Êxodo e também de Levítico. O que é que Deus instruiu para eles? Quando vocês celebrarem essa festa, o primeiro momento, vocês vão construir cabanas para durante 7 dias vocês viverem fora de suas casas. Para quê? Para vocês lembrarem que eu tirei vocês do Egito e durante muito tempo vocês viveram no deserto e durante todo esse tempo nunca faltou nada. Eu sempre, a provisão sempre esteve com vocês, eu sempre estive com vocês. Então era para que os judeus eles fossem gratos por tudo aquilo que Deus tinha realizado na vida deles. Se você olhar lá, Êxodo 23, depois Levítico 23, são poucas as instruções. Aí mais à frente Deus fala, vocês vão cobrir a casa com alguns elementos, com algumas folhas de algumas árvores, aí já é outra coisa à parte. Mas o sentido principal da festa das cabanas, Sucote ou tabernáculos, é o mesmo sentido, era esse, que os judeus durante 7 dias, e era tempo festivo, era tempo para eles se alegrarem e realmente festejarem, tinham os dias solenes. Então, durante 7 dias era essa festa. Eles viviam em cabanas, provavelmente alguns sem cobertura, para mostrar o tempo que eles ficaram no deserto, que Deus proveu, que Deus guardou, que Deus supriu todas as coisas, para que não saísse a gratidão do coração deles. Então, a festa de tabernáculos tratava-se de uma das 3 grandes peregrinações do ano religioso, os homens tinham que ir. Era celebrado durante o período de 7 dias, aí no 8º, provavelmente esse tinha a grande celebração. 7 dias, do 15º ao 20º dia do 7º mês, Tizi, é diferente do nosso, né, entre setembro e outubro, era uma das 3 festividades religiosas que requeriam a presença de todos os homens em Jerusalém. Seu nome deriva-se do fato de ser exigido que todo indivíduo nascido como israelita, que durante 7 dias vivesse em cabanas, eles saíam de suas casas, do seu conforto, e viviam de forma simples, só para mostrar essa dependência total de Deus. Comemoração ao tempo da saída do Êxodo, do tempo do Êxodo, da saída lá do Egito, para eles se lembrarem do tempo em que eles vaguearam pelo deserto morando em tendas. O povo deveria comemorar o livramento, a provisão que Deus lhe dera para ele, mostrar a necessidade total da dependência de Deus. Diversos sacrifícios eles eram realizados. Aí tinha o 8º dia. Alguns discutem aqui se Jesus foi no 7º ou no 8º. Eu creio que foi no 8º, porque 7 dias eles faziam essas comemorações, e no 8º, que é chamado aqui de o grande dia. Agora, por que esse grande dia? Os judeus, eles começaram a inserir, talvez com a interpretação lá de Zacarias 14, mas eles começaram a inserir alguns elementos que não partiu de uma instrução direta de Deus. Então, o que nós vamos ver aqui, que estava acontecendo naquele momento em Jerusalém, não era uma instrução diretiva da parte de Deus. Os judeus é que inseriram esses rituais, os judeus é que inseriram algumas liturgias, talvez para criar uma certa pompa, algo assim mais majestoso, porque a instrução de Deus era algo mais simples. Eram as cabanas para demonstrar algo, existia uma certa simplicidade. Mas aí vem a questão clerical ou dos religiosos, que começaram a inserir aquelas coisas pomposas, grandiosas, é o que eles estavam fazendo aqui nesse último dia, que não era uma instrução lá dada por Deus. Só trazendo isso um pouquinho para nós, em relação ao nosso culto, às vezes algumas pessoas querem inserir essas coisas pomposas, alguns rituais, algumas liturgias, mas a nossa adoração, nosso louvor, ele é algo simples. Não precisa de muita coisa, não precisa inserir muitas coisas quando a gente fala de louvar a Deus, de adorar a Deus, só para a gente fugir um pouquinho de algumas questões norte-americanas, que vêm de lá, essa coisa pomposa e tudo, e ver a simplicidade do nosso culto. A simplicidade. Nós não precisamos de elementos externos, nós não precisamos inserir no nosso culto, na nossa adoração, nenhum de elemento estranho, a não ser aquilo que o Senhor ele já nos instrui no próprio Evangelho de João.
No próprio Evangelho de João, no capítulo 4, ele fala ali com a samaritana. A samaritana diz, é aqui, dessa forma, ou é lá em Jerusalém, com aqueles sacerdotes, bem vestidos, com aquela pompa, com aquele... Aí Jesus vai dizer, ó, nem lá e nem cá. Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. É 24 horas, é em todo momento. Existe um momento que a congregação ela se reúne, que é bíblico, que é algo bíblico, irmãos. A Bíblia nos instrui, e a Bíblia não só nos instrui, mas mostra como nós devemos nos comportar e nos amar em relação a tudo isso. Já sabendo das dificuldades, porque tem gente que sai, né? É porque fala das dificuldades, por que isso, por que isso, por que aquilo. Não, irmão, a Bíblia já fala como é que a gente deve agir nas dificuldades. Amar o irmão, suportar o irmão, suportar a pessoa mesmo, né? Quer dizer, a pessoa acha que está suportando o outro, mas ela não sabe o quanto os outros estão suportando ela também em amor. Ela não sabe o nível que ela é ali dentro. Então, nosso culto é algo simples. A gente tem que ter esse cuidado para não permitir que essas coisas externas elas acabam adentrando no nosso meio. E foi isso que Jesus ele veio fazer, porque se criou todo esse ritual que não estava ligado a uma ordem diretiva ali de Deus. Veio de uma interpretação provavelmente lá de Zacarias 14, que fala sobre... provavelmente isso, mas não tem nada a ver aquilo ali. Então, eles se reuniam nesse último dia, eles liam o Salmo 118, veja aqui comigo, 118, 25, 118. Eles faziam a leitura. Existem diversos salmos que eles eram lidos quando os judeus subiam a Jerusalém. Aí a importância que eu falo com os irmãos, a gente estudar um pouquinho e saber o que o salmo realmente ele quer dizer. A gente usa o salmo para fazer outras coisas. Então eles liam esse texto aqui, ó, 118, verso 25. Ó salva, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, nós te pedimos, prospera. Então toda a festa do tabernáculo, que era repetida todo ano, eles realizavam esses rituais. Então aqui é como se eles estivessem, eles estavam clamando pela vinda do Messias. Eles estavam clamando por salvação, a prosperidade nessa financeira, a prosperidade como um todo. Então na festa dos tabernáculos, dentro daquele ritual, imaginei, todos os anos, milhões de pessoas vinham de todos os lugares, que era a última festa, era uma festa de celebração, era uma festa grandiosa, e eles, olhando ali para os sacerdotes realizando aquele ato, eles pegavam diversos cântaros com águas, pegavam água em Siloé, e tem um sentido também, Jesus é chamado ali de Siló, lá em Gênesis, eles pegavam aquela água, enchiam, e aí vinham os cantores, diversos cantores, e sacerdotes com aqueles cântaros de água tirados lá de Siloé, para eles tinham um sentido, um significado. Aí diversos cantores, eles iam com esses cântaros, iam cantando, iam recitando isso aqui, iam recitando também, vai lá, Isaías capítulo 12, era outro texto, era comum, eles cantavam salmos, eles liam muito ali a Torá. Isaías capítulo 12, verso 2 e 3. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força. Estou lendo Isaías 12, 2. É a minha força e o meu cântico se tornou... o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Então eles cantavam esses rituais com essa expectativa da vinda do Messias, com essa expectativa da manifestação de Deus, da manifestação do poder de Deus. Só que o que acontecia era o seguinte, eles terminavam esse ritual, esses rituais, eles iam para suas casas, esperando agora o próximo ano. Então existia aquela expectativa, aquela alegria e uma certa frustração, porque eles voltavam para as suas realidades. Então é muito importante a gente crer o porquê João colocou esse momento. Porque em Jerusalém existia esse sentimento, e é nesse sentimento sim que a gente vai entender o porquê Jesus faz isso. O sentimento daqueles
que estavam ali com essa expectativa da vinda do Messias, da vinda do próprio Deus, da restauração, do cumprimento das promessas e muitas coisas que Deus tinha falado. Aquela expectativa é o que Jesus faz no verso. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Olha que coisa tremenda. O próprio Deus, os judeus recitando Salmo 118, Isaías 12 e outros textos, nós temos sede, nós queremos a vinda do Messias. Aí Jesus se apresenta e diz: eis aqui o Messias. Aquele que tem sede, ele vai dizer: quem crê em mim, aí é que vem aquilo que João sempre estabelece e coloca: quem crê em mim, como diz a Escritura. Depois você pode ver lá atrás esse fato, quando Deus manda Moisés tocar na rocha. Aí o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 10:4, que Jesus era a rocha, que Jesus era a água. A gente pode ver aqui, vá comigo em Isaías capítulo 55, que era um texto que eles conheciam também. Isaías capítulo 55, era um texto conhecido por eles. Então, quando Jesus ele traz essa fala, ele sabia que os seus ouvintes estavam entendendo o que ele estava falando. Não era algo aqui que Jesus estava falando e as pessoas não tinham noção, não. Aqueles ouvintes eram judeus, todos eram judeus, e eles tinham noção, entendimento do que estava ali acontecendo. Porque em Isaías, cadê aqui? Isaías 55, 1. Ó vós todos o que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então era algo que os judeus eles já estavam no coração dele, essa expectativa, esse desejo. Aí Jesus disse: ó, se alguém tem sede, essa sede que a Bíblia fala, se alguém quer saciar a sua sede, e a gente sabe que essa sede aqui é algo espiritual, aí Jesus disse: ó, que venha a mim, eu tenho essa condição, essa possibilidade, porque eu sou o Messias. Mas só que o verso 38 ele vai dizer assim: ó, quem crê em mim, é o que João sempre estabelece, a necessidade de crer, de entender, de compreender, de aceitar e de viver aquilo que é proposto agora pelo próprio Messias. Então você pode receber isso, essa vida, como ele disse lá para a samaritana querendo a água. Jesus disse: se você beber dessa água, você nunca mais vai ter sede. É sede o quê? Sede espiritual. Aí é que o apóstolo Paulo, quando ele vai falar lá em Romanos, ele vai fazer com que a gente entenda um pouquinho o que ele diz: aqueles que são da carne, eles são inclinados para as coisas da carne. E aqueles que são do Espírito são inclinados para as coisas do Espírito. Por isso é que ele vai dizer em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Aí Jesus vem, apresenta e diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Como João escreveu bem à frente, aí ele só vai resumir algo que nós entendemos que já aconteceu hoje, que foi a vinda do Espírito Santo. Então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente esse é o profeta. A multidão estava ali querendo, mas vendendo lá, mas tinha que crer, o sentido de crer. Crer, irmãos, não é só acreditar em. Não é só acreditar em. Crer é você, como eu disse, compreender, aceitar e viver. Por isso é que Jesus disse: ó, quem não pegar a sua cruz, quem olhar para trás, porque essa é a proposta do Evangelho. Não é só crer que ele pode fazer, que ele vai fazer, ele faz todas as coisas. Mas percebe que a multidão, outros diziam: esse é o Cristo, mas diziam outro: vem pois o Cristo da Galileia, a Galileia dos gentios. E profeticamente Jesus realmente não nasceu na Galileia, nasceu na Judéia, porque ele teria que vir de Belém. Ó Belém, lá
Zacarias 7, o Isaías 7, ao Belém, Efrata, tua menor da cidade. Então ele nasceu lá da Belém, mas aqui a multidão não sabia. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia, de onde era Davi? Você vê que ele já compreendia mais. Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram, por que não o trouxestes? É um fato interessante, porque os religiosos mandaram, os servidores, os guardas do templo, vai lá e prende esse. Aí olha a resposta deles aqui. Responderam os servidores, nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhe, pois, os fariseus, também vós fostes enganados? Não tinha jeito, coração... Creu nele, porém, algum dos principais ou dos fariseus? Como eu dissesse, vê se algum grande líder, vai lá, Anás, Caifás, essa turma, vê se algum deles creram, questionando, né? Mas essa multidão que não sabe a lei é maldita. Olha a visão deles em relação a tudo isso. E ali, essa turma era complicada, porque na verdade eles estavam com medo de perder. E eu escrevi algo aqui, aí você tem que ler, porque esse foi eu que escrevi mesmo, não foi? Eu peguei sobre essa multidão, né? Vemos aqui uma elite arrogante, prepotente, autoritária, dominadora, manipuladora, que quando é confrontada com a verdade, não tendo como argumentar sobre os fatos, quando a verdade vem, tentam usar sua posição, cargo religioso, se colocando como um representante divino, com o poder de fazer declarações sobre a vida do homem. Ele não tem argumento, porque a palavra ela é isso aqui, né? A palavra é a verdade, é uma espada. Aí o que é que eles fazem? Não tem argumento em relação à palavra. Eu sou homem de Deus, agora vou lançar uma maldição, vou fazer isso, se você sair debaixo da nuvem, se você... É a mesma coisa, irmãos. Muitas vezes usa a falta de conhecimento de alguns para se impor e pregar o medo. Está lá que é o coração do homem, né? Sempre lembrando, irmão, que algumas autoridades religiosas, alguns acabaram crendo. Depois, João até coloca isso, para não ficar aquela ideia que todas as autoridades elas rejeitaram. Mas João 12, 42, 43 fala sobre isso. E aqui aparece o abençoado, é um convertido aqui, esse cara se converteu. A gente às vezes vai julgar a pessoa em si, né, por causa dele, mas quando a gente estuda, entende o contexto, quem ele era, a família dele, a gente vai compreender um pouquinho. Mas Nicodemos, irmão, ele é crente. A gente vai encontrar Nicodemos lá no céu, tenho certeza. A tradição nos diz, tradição, irmãos, não é algo bíblico, que realmente ele se converteu, perdeu tudo que ele tinha, e sua família acabou sendo ali morta, alguns martirizados. Mas isso é tradição. Mas independente da tradição, quando eu leio aqui Nicodemos, eu já digo, irmão Nicodemos. Tudo, a posição dele, ele perdeu medo ali, ele enfrentava, que não era fácil. Às vezes a gente vê algo aqui e julga, mas quando a gente estuda um pouquinho a história, quando a gente não se torna anacrônico, outra coisa bonita, anacronismo, quando a gente fica querendo entender a cultura daquela época com a cultura de hoje, a gente tem dificuldades. Então a gente tem que compreender a época em que ele vivia, o momento em que ele vivia. Mas Nicodemos é o irmão Nicodemos. Nicodemos, que era um deles, o que de noite foi ter com Jesus, disse-lhe, porventura condena a nossa lei um homem, sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe, és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Não sabiam nada a respeito de Jesus. E aqui tem os lugares que tem, mas vocês vão esperar só um pouquinho, viu, irmãos? Só um pouquinho. E cada um foi para sua casa. Daqui a pouco. Em todas as Bíblias tem esse verso 53? Tem algumas... na hora... Olha, eu não sei assim, se as mulheres vão usar para os homens ou os homens para as mulheres. Quando no final do culto estiver conversando muito um com o outro, eu vou dar uma palavra de Deus para você agora. E cada um foi para a sua casa. Então, queria chamar aqui o pastor Joás. A gente
encerra aqui. É claro que depois em casa você dá uma lida, uma relida novamente, porque tem muita coisa aqui nesse texto. Amém. Bom dia, paz do Senhor. Obrigado, pastor Jamilson. Mais uma lição. Ele conseguiu pagar uma dívida. Ele pagou em não sei quantas prestações, viu? Esse João 7, não foi? João 7 teve vários, né? Muitos versículos, muito longo, né? E cada vez que a gente, né? Eu sei que agora no final ele deu uma corrida para cumprir aí, mas ainda dá muito pano para manga, viu? Mas graças a Deus aí pela sua instrumentalidade. Muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pela vida do pastor Jamilson, muito obrigado pelos teus servos. Leva-nos em paz para os nossos lares, que nós possamos receber essa tua palavra e reconhecer que o Senhor é o Cristo. O Senhor é o Cristo. Inúmeras profecias, Senhor, profetizaram que o Senhor é o Messias que seria enviado. Nenhum outro homem seria capaz, teria as credibilidades para ser o que o Senhor é. Então o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. As evidências proféticas, as evidências históricas atestam isso, mas acima de tudo, a nossa fé, porque a gente crê no que o Senhor falou e recebeu o que o Senhor falou, Pai. Muito obrigado por essa manhã, abençoe a irmã Márcia, completou mais um ano de vida, o irmão Léo, e a todos os outros que completaram anos de vida nesse mês de julho. Leva-nos em paz para os nossos lares. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.